eu queria que tivesse sido feito. Mas, como eu digo, vocês têm um quadro primeiro limitado, falta de discernimento, um monte de gente procurando ele, e eu literalmente eu não consegui tempo para estudar. Então, é o que tem para hoje. Bom audiobook para vocês. Mas uma coisa eu garanto, eu tenho boa leitura. Pelo menos isso. Então, mas vale a pena. A leitura vale a pena. Então é isso, filhos. Não vou enganar ninguém e vou fazer literalmente, não. Mas vale a pena. Se concentrem e agradeçam a Deus que pelo menos alguém trouxe uma leitura para vocês. Eu queria, sério, queria mesmo, mas não consegui. Então, como São José é simples, né? Se bem que ele era muito mais, nem se compara, né? Ia falar bobagem agora, muito mais virtuoso do que eu. Ele era quase a própria virtude de pessoa, mas tudo bem. Ele ia conseguir ficar de servo de madrugada, estudando, tentou, eu não consigo. Mas vamos lá, é o que tem para hoje. Então, filhos, esse é um livro de um padre muito famoso, melhor dizendo. É um texto retirado dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, do fundador dos Redentoristas. E em um dos trechos, ele fala sobre a importância da devoção a São José. E ele diz antes que temos que rezar. De pé, vamos rezar. Depois eu leio para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos. Porque, Senhor, apesar de não merecermos, sermos consagrados a São José. E como tudo na nossa vida acontece sem o nosso merecimento, nós te louvamos por mais esse ato da tua misericórdia, em dar a nós tão necessitados mais essa ajuda, e uma ajuda que nos será mais próxima, porque não será apenas, Senhor, uma simples devoção, será uma consagração. Não merecemos e não temos condições de nos consagrar a São José, mas com toda a tua misericórdia, Senhor, prepara a nossa coração e a nossa mente da melhor maneira possível, para que possamos, pelo menos minimamente, estarmos preparados para esta consagração. Abra os nossos ouvidos e muito mais os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração, para que possamos perceber a importância que o Senhor deu a São José e esse altíssimo meio de intercessão e de salvação para cada um de nós. Minha Mãe Santíssima, Senhora das Lágrimas de São José, anjos e santos, intercedam por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São José. Então, filhos, então, sobre a devoção de São José, se diz, primeiro, que não há santo tão amado por Deus como São José. Só ele teve a graça e a honra que não foi dada aos anjos, a ninguém, dele ser chamado Pai do Filho de Deus. Só por aqui, meus filhos, nós já podemos perceber, né, nessa primeira frase. Alguém, porque para nós parece ser muito natural, não, ele é pai adotivo de Jesus. Mas para ser pai adotivo de Jesus, Deus não deve ter escolhido qualquer. Ele estava representando o pai de Jesus aqui. Então, primeiro, a honra de ser chamado de pai de Jesus. Como diz aqui São Lucas, em duas passagens, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que eram ditas. E depois, a mesma Virgem Maria dizia: eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de dor. Então, a Escritura, a própria Virgem Maria, chama a José de pai. E ele sabe, Jesus sabe, não é o pai dele. Nosso Senhor também sabe, mas ele chama de pai. Ele é pai de Jesus. Claro, o pai é Deus, porém, representando esse pai, com toda a autoridade do pai, José. Como nem aos anjos foi dada essa honra, porque Deus poderia simplesmente, como já apareceu em tantas escrituras, filhos, em tantas passagens, os anjos em forma humana. Ele poderia muito bem designar um anjo que em forma humana iria ser chamado pai de Jesus. Mas não, ele escolheu um homem. Nem aos anjos foi dada essa honra, a São José foi. Por isso, São Basílio diz que pode se aplicar a São José as palavras de São Paulo, em Hebreus 1:4. Ele foi feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? Anjo é anjo, agora a ele foi dado o nome de Pai, não o anjo protetor de Jesus, não, muito mais. É claro, essa frase aqui, dita por São Paulo, se refere a Jesus. Mas São Basílio, padre doutor da igreja, fala que a mesma frase pode ser referida a São José, porque a ele foi dado o nome mais excelente que os anjos. Então, maior que os anjos. Foi mais honrado por Deus que os patriarcas, porque é patriarca, não é pai. Profetas, bispos, pois são chamados servos, ou amigos de Deus. Ao passo que São José recebeu o nome de pai, e como pai, cabeça da Sagrada Família, pequena, mas de altíssima, grandiosidade. O Senhor constituiu-o Senhor de sua casa. Imagina, né? Deus Pai o constituiu Senhor superior da sua casa. Por isso, o Filho de Deus era sujeito, obedecia a São José. E ele lembra aqui de uma coisa, enfatiza uma coisa: de um lado, a humildade do Salvador, porque imagina, entre Deus Pai e São José, um abismo, né? Um abismo, porque um é o próprio Deus, outro criatura, mas ele se submete a uma criatura que é dado o nome de Pai. Então, a humildade de Jesus, mas ao mesmo tempo a altíssima dignidade de São José. Altíssima dignidade. Como diz a própria Sagrada Escritura, enquanto viveu, esteve sujeito a tudo.
Durante 30 anos, qual era a ocupação do Divino Salvador? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quarto mandamento criado pelo próprio Deus. E Deus, sendo criado por uma criatura, obedecer ao Pai o tempo todo. Ele não ousava quebrar esse mandamento em primeiro lugar, porque foi ele mesmo, enquanto Deus fez esse mandamento. Então, durante 30 anos, ele obedeceu ao seu Pai. Cumpria ele a vontade de São José e só cuidava em receber e executar os preceitos dele. É o que ele fazia. Imagina, se ele é Deus e quer mostrar a perfeição do mandamento, ele vai obedecer e só vai fazer se o São José não dar o pronto. Obediente a São José. Não só como pai de São Bernardo, mas também ele cooperou na execução do grande decreto das 3 pessoas da Santíssima Trindade em relação à redenção do mundo, porque deu a incumbência a São José de defender o próprio Jesus. Tanto é que nós vemos ele mais à frente, defendendo de Herodes o seu próprio filho, o filho que foi dado a ele para que ele cuidasse do seu filho. Se não fosse São José, naquele momento, escutando o anjo, se desobedecesse ao anjo, o fim de Jesus seria o fim daquelas crianças que morreram naquele momento. Determinou que ele estivesse presente no nascimento de Jesus para ser testemunha de tudo o que estava acontecendo, testemunha dos anjos, testemunha dos reis magos. Foi ele, São José, de novo, com Maria que foi a Jerusalém, apresentar o menino recém-nascido. E aqui vejam, como eles conheciam a Sagrada Escritura. São José e Nossa Senhora, profundamente conhecedores da Sagrada Escritura, eles sabiam o que iria acontecer na apresentação do templo. E o que iria acontecer na apresentação do templo? Eles iam oferecer Jesus para ser morto, porque eles estavam oferecendo no templo o sacrifício a Deus, já antecipando a paixão de Jesus. Então imagina, o próprio José, Nossa Senhora, oferecendo o Filho de Deus como sacrifício ao próprio Deus. E aqui também, o grande amor que São José tinha por Jesus, claro. O quanto chorou quando ele foi também perdido no tempo. Porque diz Nossa Senhora: eis que teu pai e eu, cheios de dor, te procurávamos. Então ele tinha um amor, imagina, maior que qualquer pai nesse mundo. Imagina a dor e o sofrimento, primeiro, de apresentar Jesus no templo. Não foi uma coisa simples, vamos apresentar Jesus no templo. Eles conheciam as Escrituras, eles não eram ignorantes, muito menos São José. E o quanto também amava se vê também pela Escritura quando se é perdido Jesus no templo. Quanto à santidade, Nosso Senhor escolheu para ocupar o lugar de Pai junto de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Quando Deus ensina alguém para o cargo, disse São Tomás de Aquino, o maior teólogo, podemos dizer, que já existiu na nossa igreja, concede-lhe também todas as graças necessárias para desempenhar dignamente esse cargo. Ora, tendo Deus designado São José para ocupar o lugar de Pai junto do Verbo humanado e encarnado, deve-se ter por certo que o doutor com toda a sabedoria, com toda a santidade, que convinha a um cargo tão elevado. Ele estava representando o Pai. O Pai, ele é chamado de Pai, e ele foi tratado como o Pai. Imagina, se eu, pobre e miserável, sou chamado a ser padre, e tenho todas as graças para isso,
Imagina São José, que foi chamado a ser pai de Jesus. Porque para dar ordem para eles estavam dando ordem para um Deus. Um homem desse devia tremer de cima a baixo o tempo todo, mas não tremia, apesar da sua altíssima humildade. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Todas as graças tinham sido dadas a ele. Então ele era sustentado pela graça. Não era assim, do nada, de graça, que ele foi o pai de Jesus. E aqui se fala também, os santos comentando sobre São José. A mesma graça que São João Batista foi santificado no ventre materno com certeza. Até, depois eu até passo para Silvia Clema, passar para o grupo, se eu já não passei para ela, eu creio que não. Tem uma vida de São José que seria muito interessante vocês lerem, que é de uma superiora, uma madre, esqueci o nome dela, mas depois vocês vão saber, que teve uma revelação sobre a vida de São José. E é muito importante, é muito bonito, realmente é espetacular aquele livro dela, das revelações que ela recebeu do céu sobre a vida de São José. Então, santificado no ventre materno, foi ele mesmo o tempo todo confirmado em graça, isto é, ele não pecou. Foi preservado dos movimentos da consciência, isto é, aqueles movimentos internos que nos fazem tender ao pecado. Ele foi preservado de todos esses movimentos, até porque ele tinha a missão de pai. Então, ele tinha que ser sustentado por essa graça. Era chamado de justo. Lembrando aqui também São Pedro Crisólogo, outro padre da igreja, doutor da igreja, fala justo, que significa homem perfeito, que possui todas as virtudes. Já era santo antes de conhecer Nossa Senhora. Tornou-se ainda mais santo depois do casamento. Pela convivência de Nossa Senhora, pelo exemplo de Nossa Senhora. E lembrando aqui, como ela é a distribuidora de todos os dons, de todas as graças, funcionada pelo próprio Deus. Lembra o santo, não deixaria de conceder em abundância às riquezas da graça a esse esposo, a quem tanto amava e de quem era tão amada. Então, se Nossa Senhora concede todas essas graças a todos nós, imagina o que ela não fez por amor a São José. E ainda mais diante da posição dele, quanto ela não teve compaixão de São José, porque ela sabia o peso que ele carregava. Ele estava sendo pai de Jesus. Ele estava sendo esposo da Imaculada. Então, por amor e compaixão da altíssima carga que ele levava, ela dispensou, se tem alguém que ela dispensou todas as graças, foi para São José. Então imagina, já era santo, santificado no ventre, preservado de todos os movimentos de pecado. Imagina depois da convivência de Nossa Senhora. E é claro, ainda mais, sem deixar de lado, é claro, ele de modo especialíssimo, como não aumentou, ele só não morreu, nessa convivência toda, porque era sustentado pela graça de Deus, porque é impossível. Imagina, receber todas as graças que tinha de Nossa Senhora. Nasce Jesus, a convivência com Jesus, todas as horas, todos os movimentos, tudo que ele ouviu de Jesus, ele devia ser um vulcão de amor, um vulcão de santidade. E ele lembra aqui, os discípulos de Emaús, olha como é bom ler os santos, aqui eu digo, como nós temos o privilégio imerecido de sermos católicos.
Porque tudo isso quem fala? Os santos. Quem, além dos católicos, vão estudar uma coisa dessa? Louvemos ao Senhor por sermos católicos. Louvemos-nos. Então, ele lembra aqui. Aquela passagem de Emmaus. Os discípulos de Emmaus andando com Jesus. Jesus parte o pão, some e eles percebem. Era Jesus. E eles comentam: não abrasava o nosso coração quando caminhávamos com ele? Um trechinho. Imagina São José todo dia. O quanto aquele coração não era um fogo só. Lembro aqui de alguém que não era São José. Um grande santo, mas que nasceu do pecado. Teve seus pecados com certeza. Não digo que nem teve graves, creio que não. Duvido que tenha cometido pecado grave. São Filipe Neri, que um dia teve uma experiência com o Espírito Santo a ponto de uma bola de fogo, o Espírito Santo em formato de bola de fogo entrou dentro dele, dilatou o coração dele a ponto de quebrar 2 costelas. E o coração dele ficou desse jeito, as costelas não grudaram mais, e era um fogo tão grande que, morando em Roma, no tempo do frio, do gelo, ele não usava casaco, porque aquele fogo de amor o consumia. Tanto é que ele pediu autorização para cortar a casulla dele do lado, para ficar mais fresco. As pessoas iam confessar com ele e sentiam o banco pular do coração que vibrava. E eles ficavam, às vezes, 1 ano sem pecar, de tanta graça que emanava de São Filipe Neri, para dizer: se isso aconteceu com São Filipe Neri, como não era a santidade de São José, que nasceu, não foi gerado sem o pecado original, mas nasceu sem o pecado, conviveu com Nossa Senhora, conviveu com Jesus. Imagina o coração desse homem, imagina. Então aqui, filhos, com certeza, como diz aqui, sua santidade cresceu de tal forma que ela superou a de todos os santos. De todos os santos. Disso pode-se avaliar a glória que Nosso Senhor terá concedido no céu a São José, que tanto amou aqui na terra e tantos serviços lhe prestou. E aqui ele usa um exemplo de São Paulo, Romanos 2,6: Deus recompensará a cada um segundo suas obras. No dia do juízo, o Redentor dirá aos escolhidos: tive fome e desses de comer, tive sede e desses de beber, estava nu e me vestistes. E afinal os escolhidos alimentaram, agasalharam e vestiram. E afinal, São José fez tudo isso e muito mais, não por alguém qualquer, mas pelo próprio Jesus. Imagina a recompensa que não tem no céu. Mas Jesus prometeu que todos que dessem alguma coisa aos pobres em nome dele, mesmo que fosse um copo d'água, eles seriam recompensados. A mesma coisa, imagina de São José, que alimentou, deu habitação, vestuário e defendeu Jesus de todos os perigos da própria morte. Imagina. Então aqui ele diz, da grande confiança que devemos ter em São José, que Deus não recusará graça alguma a esse santo em atenção aos seus merecimentos. E aqui ele fala que quando o pai pede alguma coisa ao filho, esse pedido tem a força de um preceito. Imagina São José pedindo ao seu filho. Foi pai na terra e é pai no céu. Imagina São José pedindo. Imagina, porque não temos noção do que é isso. E aqui ele cita o exemplo de Santa Teresa, que era uma devotíssima, uma das santas mais devotas de São José. E aqui fala dela: eu não me recordo de jamais ter suplicado alguma graça a São José
e que ele não tivesse negado. As inúmeras graças que Deus me concedeu por meio dele e os perigos de corpo e de alma de que ele me livrou causariam a admiração de todo aquele a quem eu narrasse. Quanto aos demais santos, parece que Deus só lhes deu o poder de auxiliar-nos em alguma necessidade, Santa Luzia dos olhos e assim por diante. A experiência, porém, ensina que São José auxilia em toda espécie de necessidade. O Divino Salvador quer mostrar-nos com isso que ele, com a mesma prontidão com que obedeceu na terra a esse grande santo, faz também no céu tudo o que ele deseja. Isto me atestaram também inúmeras pessoas, as quais eu aconselhei que se dirigissem a ele. Sabendo de longa experiência quanto São José pode, junto de Deus, desejaria excitar a todos a testemunhar-lhe uma devoção especial. Descobri sempre que aqueles que lhe têm uma grande devoção fazem progressos consideráveis na virtude. Desde muitos anos peço-lhe na sua festa cada vez uma graça especial, e sou sempre atendida. Os que não quiserem crer nas minhas palavras, suplico. Olha aqui o amor dela, né? Por São José. Ela está suplicando, não acredito, então eu suplico, por favor, por amor de Deus, que o experimentem ao menos uma vez. Façam a pena dele e peçam as graças. Eu desejo, eu preciso, eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu. Então, Santa Teresa, para ela é claríssimo. Qualquer necessidade, qualquer coisa, São José. Mas ela, como cristã e de altíssima qualidade, porque santa, ela pede e suplica: eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu. Mesmo que duvidem, façam a experiência e vocês verão a ação de São José. E aqui ele lembra São José do Egito. Suponhamos que Nosso Senhor, quando nos vê abatidos pelas misérias da presente vida, nos dirige aquelas palavras do faraó, que repetia ao povo na grande fome do Egito. Lembrando aqui José do Egito, que diante da sabedoria que Deus lhe deu as visões, sabendo que iria ter um grande período de seca, que o Egito todo e a região ia passar fome, então o que faz? Ele ordena que se construa grandes celeiros, e ele se torna o administrador dos celeiros do faraó do Egito. E aí então o faraó diz a todos: ide a José. Da mesma maneira, o santo diz que Jesus se usa também dessa história, dessa palavra escrita, para dizer: ide a José, se quiser ser socorridos. Então, se queremos socorro, vamos a José. Procuremos nos recordar todos os dias e muitas vezes São José, nos recomendarmos a Ele, pedirmos a Ele, que depois da Santíssima Virgem goza de maior poder junto de Deus. Ele recomenda lá na festa, a novena, que daqui a pouco nós iremos fazer. Pediu muitas e grandes graças, que com certeza nos alcançará se for para a nossa salvação, é claro, né? Dependendo da graça. Não vai conceder, concederá outras graças. 3 graças que ele pede aqui para que nós peçamos: o perdão dos nossos pecados, com certeza, pedindo a intercessão dele, nós iremos ser mais facilmente perdoados e com certeza maior será o nosso arrependimento em relação aos nossos próprios pecados. O maior amor a Jesus Cristo, por quê? Porque imagina, Ele que tanto amou e ama a Jesus Cristo, Ele quer que todos amem de maneira especial e plena aquele que foi seu filho na terra e também seu filho no céu. E também uma boa morte. E aqui tem aquele livro interessante de São José, já em vida, ele era especialmente devotado aos moribundos.
não saía do lado da pessoa que estava para morrer sem que ela alcançasse a graça de Deus que fosse para o céu. Então, especial protetor dos moribundos, pelas razões seguintes: porque Jesus o amava, não só como seu amigo, mas como seu Pai, e por isso suas súplicas são muito mais poderosas que as dos outros santos. Na hora da morte, então, invocar São José, porque Jesus vai o escutar de maneira especial. Porque São José tem um poder especial sobre os maus espíritos que nos tentam no fim de nossa vida. Uma vez, graça prerrogativa concedida, porque protegeu a Jesus de Herodes. E também porque ele teve a grande felicidade de morrer nos braços de Jesus e Maria. Aqueles, pois, que veneram assiduamente São José, podem esperar que ele os virá assistir nos últimos momentos em companhia de Jesus e Maria. Aqui eu tenho até um testemunho muito bonito, que há alguns anos atrás, eu acho que passam 3 anos, que eu me consagrei a São José. E naquele ano que eu me consagrei a São José, eu tinha e ainda tenho a obrigação de, num grupo de 30 pessoas, todo dia 27, rezar por aqueles que estão no grupo para que tenham uma boa morte. E era o meu dia de rezar, era dia 27 de agosto. Eu não sabia, mas a minha amiga, a minha grande amiga, Arlene, estava falecendo. Fui avisado. E era dia 27 de agosto, eu não tive dúvida. Não foi à toa que ela estava para falecer dia 27 de agosto. Porque justamente naquele dia, um dos seus grandes amigos, de volta de São José, iria rezar a São José pedindo uma boa morte. Então eu vi assim um detalhe de amor muito grande de Deus para com ela, e de novo uma confirmação: José, padroeiro da boa morte. São José, padroeiro da boa morte. Então, filhos, como todos nós vamos morrer, é interessante sermos devotos de São José. Por último, eu relato aqui uma aparição de São José no dia 7 de julho de 1660, na França, numa cidade chamada vilarejo Cotignac. Há um pastor chamado Gaspar. Ele estava numa montanha, perto desse lugarejo, pastoreando as suas ovelhas. E era um tempo de muito calor. E isso começou a vir muito forte a sede, porque o calor era muito grande. E ele conhecia a montanha e foi procurar a água nas fontes que tinham por lá. Foi numa, estava seca. Foi em outra, estava seca. E assim por diante. Até que, por demorar em encontrar a água, ele começou literalmente a desfalecer. E a água mais próxima estava muito longe, ele não conseguia voltar mais. Ele estava literalmente num processo grave de desidratação. E ele então, meio que desfalecido já, ele encosta então a sua cabeça numa pedra, e aí então um homem imponente, de alta estatura, diz: São José, mova a pedra e beberás. Então, entendendo muito, viu aquela pedra desfalecendo, não deu muito crédito. Mas, de novo, este homem repete: São José, mova a pedra e beberás. Desfalecendo, mas não tem o que fazer, não tinha mais o que fazer, então ele decide: vou mover a pedra. E moveu com uma facilidade, como se fosse uma pedrinha qualquer. E para susto dele, um bom susto, ele viu que debaixo daquela pedra tinha uma fonte de água. E daí, no que ele foi alegre beber, ele se deu conta: não é um homem qualquer, não é José, é São José. E quando ele volta para trás para ver,
Cadê? Não viu mais nada. E aí então, feliz, né? Exultante de alegria e espantado por tudo aquilo que tinha acabado de acontecer com ele, ele volta 4 quilômetros para o seu lugarejo, relata tudo o que aconteceu, mas 100 pessoas, né? Porque era um lugar muito pequeno, foram correndo também para esse local, e ele mostra a pedra, e aí então eles tentam mover a pedra. Um tenta, não consegue, 2 tentam, em 2 pessoas, em 3, em 4, em 5, com 10 homens eles conseguem mover a pedra. E eles não estavam desfalecendo, estavam muito bem hidratados, mas 10 não conseguem. Ou melhor, só com 10 conseguem mover a pedra e verificam toda a verdade. Junto deles estava um cego, um rapaz cego, que lava os olhos e na mesma hora ele começa a enxergar. E aí então a notícia se espalha e aquele lugarejo vira então um local de peregrinação, a tal ponto de Luís XIII consagrar, não sei se a família dele ou a França também, a São José, por conta desta aparição. E aqui é muito interessante, filhos, São José foi muito simples, né? Muito santo, né? Ele não fez grandes discursos, ele falou uma frase: sou José, moveu a pedaço, pronto. E é claro que aqui, esta aparição queria falar outras coisas para o nosso dia de hoje, que é, por exemplo, problemas que são insolúveis, problemas dificílimos que a gente olha e diz: isso eu não dou conta, eu desisto. São José diz: plane a mim, e você moverá esse problema da tua vida, essa dificuldade, esse pecado, seja o que for, como se fosse 10, como se fosse muitos, porque eu te darei a graça, eu clamarei por ti junto ao meu filho. Então, filhos, é a mensagem que hoje São José preparou para vocês e para mim, é claro, também renovando o meu amor, a minha consagração a Ele. E aqui, claro, valorizando, né? Dando valor àquilo que Deus nos deu. Não é simplesmente uma imagem para a gente lembrar de São José. Por amor a nós, Jesus reparte conosco um dos seus grandíssimos tesouros, que é São José. Então, filhos, porque Deus nos ama, porque Deus quer nos ajudar, porque Deus nos quer salvos, Ele deu também São José. Então, louvemos ao Senhor, mais um motivo para glorificá-lo, porque nos ama tanto, que também deu para nós, repartiu conosco um dos seus maiores tesouros, que é São José. Temos aqui também, filhos, 2 livros que nós podemos nos utilizar. Esse aqui, Consagração a São José, da editora Eclésia, As Glórias de Nosso Pai Espiritual. E também esse pequeno livro da Ave Maria, de Dom Pedro Brito Guimarães, Consagração a São José. Alguma referência, né, para que vocês tenham, a fim de se aprofundarem um pouco mais. Tem também vários escritos, se vocês colocarem lá, Alexandria Católica, entrarem naquele blog, vocês vão ver lá, acho que são 19 livros que falam sobre São José. Livros antigos que depois você pode imprimir. Alexandria Católica é um blog, e lá você também terá outras tantas referências sobre São José. Vale a pena ver. E agora, filhos, o Senhor esteja convosco. Que Deus todo misericordioso e poderoso
por intenção de Nossa Senhora das Lágrimas e São José, os abençoe, os proteja, os guarde, bem como todas as vossas famílias, vossos empreendimentos, vossas casas, libertando-os de todo mal e todo pecado, purificando-os com todas as graças e os preparando cada vez mais para a consagração a São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe, meus filhos, e até outro dia.